Olá, boa noite a todos. Já estamos iniciando mais uma Norminha ao vivo. Marcos Freire já entrou, André Luiz, Benatti. Estamos aqui iniciando. Boa noite. Jorge Jimenez também está entrando. Estamos aqui aquecendo os tamborins. Hoje nós vamos conversar com o Pedro Roberto, técnico de segurança, vereador em São José do Rio Preto, sobre um case de um profissional de segurança na área de segurança e como político. Adilson aí também aquecendo, né? Marcos Lima, a Thaís Paulino, olha a Thaís Paulino, Belo Horizonte, é isto? Ou Brasília. Estamos aqui aquecendo, aguardando aí. Daqui a pouco nós vamos bater um papo com o Pedro Roberto. Ele é técnico de segurança do trabalho, ele é vereador por 3 legislaturas em São José do Rio Preto. Hoje vocês vão conhecer um case de um profissional em segurança do trabalho dentro da política, principalmente neste momento em que nós estamos vivendo. Nós não vamos fazer política, nós vamos falar sobre política e sobre um case de um profissional. Rádio SESMIT 1 do nosso amigo o Pedro Roberto acaba de entrar. Vamos aí bater um papo com ele, né? Tranquilo. Só aguardando aí. Marcão Freire. Thaís Paulino, um abração. O pessoal já está entrando aí, aguardando o Pedro. Ele está em São José do Rio Preto. Rosana Mendes. Aí a Rosana também entrando. A Jennifer. Rádio SESMIT 1 é Wesley. Está chegando aqui. Boa noite. Calejão, a Jennifer também entrando aí. Estamos só aguardando o Pedro aquecer lá os seus motores. Daqui a pouco estaremos aí batendo um papo com o Pedro durante aí cerca de 60 minutos, né? Aí, Thaís Paulino, um abração também para você. Aí, saudades, hein? Daqui a pouco o Pedro entra para a gente começar a bater um papo, né? Enquanto isso, vocês podem ir acessando aí o ATC de Presidente Prudente, Antônio Tadeu da Costa, Maria Gomes. Tadeuzão foi o nosso premier, né, Tadeu? Nós estreamos aí. Muito obrigado aí pela sua gentileza de fazer com que a Norminha também esteja aí nas lives. Eu costumo dizer que é Norminha ao vivo, né? Norminha ao vivo e viva, né? Boa noite, Tadeu. Maria Gomes, boa noite. Maria Gomes. Aí, pessoal, pode ir chegando, a casa é nossa. É, Jimenez, é só elite aqui, viu? Só tá entrando elite. Daqui a pouco vai ser difícil eu falar o nome de todos que adentrarem, né? Mas estamos aqui fazendo o possível, né? De repente pode servir, sobrar um tempinho aí para a gente interagir. Mas nós vamos bater um papo legal com o Pedro. Espero que vocês acompanhem aí, porque a gente precisa muito do apoio de pessoas igual o Pedro Roberto, né? A categoria de segurança do trabalho precisa muito de pessoas igual o Pedro, para que a categoria, para que a segurança realmente. Aí o Pedro está entrando aqui, né? Vamos ele aparecer. Daqui a pouco, nosso convidado especial da noite. Aí, Pedro, boa noite.
Boa noite. Boa noite, Maioli. Boa Boa noite. noite a todos os amigos aí, né? Não só da região, mas O do Sintesc de estado São e Paulo está acabando de entrar também, o Kleber de do Minas. país. Pedro, em primeiro lugar, eu agradeço aí. Eu sei que você é vereador em São José do Rio Preto, tem muita ocupação, muito trabalho e reservou esse tempinho aqui para nós, para a gente bater cerca de 60 minutos aí, um pouco, para saber um pouco da sua vida, né? Eu te conheço desde 1980, pode falar, né? O Pedro era supervisor de segurança do trabalho, começou com inspetor de segurança. Quantas coisas boas nós vivemos em São José do Rio Preto, através do SESI, através dos eventos, né? Da, dos eventos que você organizava durante o nosso Conferestes, bate-papo. Oi? Conferestes. As conferências, que maravilha, maravilha, viu? Foi um tempo muito bom. Eu era também profissional da área de segurança e você veio crescendo, crescendo, servindo aí a categoria até hoje, né? Você não é técnico de segurança dentro de uma fábrica, mas é um técnico de segurança na Câmara Municipal. É isso que nós vamos conversar, Pedro. Pode dar uma boa noite aí para o pessoal, que já já eu começo as perguntas aí quentes. Tá legal. Boa noite, Maioli. Primeiro, agradecer o seu convite. Uma alegria muito grande poder participar desse bate-papo. Uma boa noite também a todos os amigos aí. Você foi falando, né? Eu estava ouvindo e agora estou vendo aí, né? Além daqueles que você citou, o Jorge Jimenez, né? De Isso. Lueso e pessoal de São Paulo, do sindicato, os amigos e, enfim, muitos amigos aí que nós, né? Eu e você certamente, todos O nós Douglas é conseguimos de Rio Preto também. de Rio Preto, o Douglas do Senac, aqui do Isso. Sinduscom. É o que você falou, é sonata aí, né? Sonata. Só- Um grande Graças a abraço a Deus nós todos temos um e, pessoal muito bom que nos acompanha, Pedro. com certeza, uma grande alegria poder participar desse bate-papo com você e com os amigos. Correto. Viu, Pedro? Então vamos começar o nosso bate-papo, né? Eu separei algumas perguntas aqui e vai se encaixar bem no assunto que nós vamos comentar hoje, né? E só gostaria de avisar o pessoal que assim que eu encerrar as perguntas ao Pedro, eu espero que a gente tenha um tempinho, se eu conseguir pegar as perguntas do pessoal. É difícil a gente interagir, 60 minutos no total, é difícil, mas só o que o Pedro vai nos passar, nos informar, vai valer muito essa noite, né? E deixo claro também para vocês, aviso os amigos, quem não teve oportunidade de acompanhar, assim que encerrar o nosso bate-papo, o nosso bate-papo vai estar no nosso YouTube, né? É só você entrar lá no Norminha Revista, depois eu passo o link para vocês e vai ficar disponível lá o nosso bate-papo, tá bom? Ô Pedro, antes de você ser eleito, né, o que você conseguiu fazer de coletivo assim, para a comunidade, principalmente para os técnicos de segurança do trabalho? Bacana. Bom, antes de eu entrar nesse item, só dizer que Sim, minha formação, fazer uma apresentação bem rapidinha, isso. eu fiz administração de empresas, né? Bom, primeiro dizer que eu sou aqui de São José do Rio Preto, né? Dessa cidade maravilhosa de quase meio milhão de habitantes, né? Uma Correto. cidade aqui, uma referência aqui na região. Moro aqui, estou com 60 anos, moro aqui desde os 6 anos de idade, né? Sou um cidadão rio-pretense porque eu nasci aqui perto em Ipiguá. Minha formação, fiz administração de empresas, fiz técnico em contabilidade e fiz Opa, técnico em segurança do trabalho, né? E foi aí que eu me encantei. uma, Trabalhava num frigorífico na parte de RH e isso. aconteciam lá muitos acidentes no frigorífico, né? Levava muitos amigos para a Santa Casa, que era perto do frigorífico, acidentados. E eu me falei, não,
precisamos fazer alguma coisa. Foi a partir daí que me interessei pela área, fiz o técnico em segurança, na época era supervisor de segurança no Supervisor de Senac, segurança. Isso. no Senac, em Rio Preto. E aí comecei a, mesmo no frigorífico, continuando no RH, organizei a CIPA, enfim, comecei por ali o meu Correto. trabalho, né? Uhum. E depois eu participei aqui em Rio Preto da formação da primeira delegacia regional do Sindicato dos Técnicos. Naquela oportunidade, né, não era subsede, era delegacia, era um braço, né? Por que Isso. delegacia? Porque era delegado a função, né? Na época nós também éramos. Era uma associação ou já era sindicato? Não, o sindicato existia, entendeu? Isso. Mas como nós pegamos meio que já com a eleição feita, o que Correto. foi criado em Rio Preto foi um braço, como se fosse chamavam na época de delegacia, entendeu? Isso. É porque Correto. tínhamos funções delegadas, tá? Era Correto. eu, tá? Pedro Roberto Gomes, João Cândido Cesário, José Ricardo e o Sabião, né? Isso. Os quatro que iniciaram esse trabalho aqui em Rio Preto, Os mosqueteiros. ali na década de 90, 94, isso mais ou menos, né? E minha formação é anterior, 80, me formei em 83 Isso. e logo depois também participamos aqui do grupo de técnico de segurança que era conduzido no SESI aqui em Rio Preto. Então, aqui a Verdade. segurança do Verdade. trabalho, nós sempre tivemos uma parceria com o SESI, com o SENAC, né, com o SENAI em algumas situações, mas o SESI sempre foi assim, a gente tem que fazer essa referência, porque sempre foi, deu-nos apoio aí a essa questão, né, a esse grupo, Prestou um serviço muito legal mesmo. até uma da Silveira Rodrigues, que era um agente do SESI, nos acompanhou e depois foi minha assessora durante 3 mandatos, né? E, Correto. enfim, então só para fazer esse preâmbulo aí. Aí você disse, exatamente entrando nessa questão, o que eu fiz antes, né, de ser Isso. vereador para a Correto. categoria. Correto. Quando eu estava fazendo o curso no Senac, foi lá um amigo, que viria a ser um grande amigo, João Cândido Cesário, e convidou para fazer parte do grupo de técnico do SESI. E daí Isso. eu acabei de me formar, acho que nem terminei minha formação, já estávamos participando desse grupo de técnico de segurança no SESI. E Correto. daí fizemos esses grandes eventos também, começamos a fazer eventos naquela época. A gente dizia que nós éramos em 6, né, meia dúzia, 10 pessoas, mas conseguimos fazer grandes eventos em Rio Preto já, naquela oportunidade. Eu me E lembro que participei de vários deles, viu? um dos primeiros profissionais que nós trouxemos em Rio Preto foi o José Carlos de Arruda Sampaio, um engenheiro. Leonídio, aquela turma Isso, toda veio em lembro. Rio Preto. Porque Correto. naquela época não tinha internet, não tinha nada. Não tinha mesmo, verdade. A gente, a gente tinha que trazer alguém para cá porque nós não tínhamos informação. Então, ou nós íamos em Campinas, em São Paulo, participar dos cursos, ou então nós, né, como nós fizemos, trouxemos bons profissionais em Rio Preto. Depois veio o sindicato, né, que começou também a fazer as conferências e tantos eventos aí em defesa dos técnicos. Então, eu Correto. comecei, por exemplo, a minha primeira eleição foi em 2000. Eu comecei a atuar na área, ali em 84, já estava fazendo um trabalho para valorizar a profissão do técnico de segurança, porque quando nós instalamos aqui a delegacia do sindicato, em 93, 94, Isso. nós fizemos ali as primeiras mesas redondas. Nenhuma empresa pagava piso, ninguém queria. Os caras, os empresários não queriam nem saber. Quando eram chamados, né? Eles se assustavam, entendeu? Então, foi um trabalho muito forte que nós fizemos lá no começo e sempre em busca da valorização dos profissionais da área de segurança do trabalho. Eu acho que o grande legado aí, Maior, foi levar informação para os profissionais, né? Isso. Fazer esse link com os profissionais, interagir
né? E aí depois eu dei aula no Senac um bom tempo, nos cursos de segurança Ah, do verdade, trabalho. você formou muitos técnicos de segurança lá, né? Tenho a honra de ter o Douglas aí que está participando como, né, Isso. um dos amigos que eu pude compartilhar um pouquinho da minha experiência, né, e muitos outros. Então, tive acho que quase por uns 10 anos no Senac, na formação de profissionais. Tanto é que a Maria Helena, minha esposa, né, dizer que eu sou Isso. casado com a Maria Helena, temos 3 filhos, casados há 37 anos. A Maria Helena também, para não destoar muito, eu sugeri a ela que fizesse o técnico de segurança, ela fez, né? E então ela E, foi e inclusive só um também. detalhe, a Marilena também, ela tem contribuído e acho que contribui muito aí com a área de segurança do trabalho, com os técnicos de segurança, com cursos, treinamentos, né? É importante dizer que nós, né? Por exemplo, eu participei do sindicato um tempo como delegado, depois como diretor. É Isso, importante que os colegas saibam que a gente não tem salário, não tem subsídio, né, para participar. É um trabalho voluntário, entendeu? E era na raça é um mesmo. trabalho voluntário, porque a estrutura do sindicato, ela é uma estrutura boa em São Paulo, né? E tem que ser. Só que no Isso, interior, ela é uma estrutura menor, que é mais para manter o contato com os técnicos, promover atividades, enfim. Mas correto. dizer que eu acho assim como você e eu e tantos outros aí, dá para, né? Eu não sei se o Armando está aí também, o Armando, o Jorge, Então, muitos amigos. O Armando e o Marquinhos tá até te agradecendo aqui e você dignificou como colega de profissão, né? Eles estão aqui assistindo, acompanhando e mandaram um abraço para você também. Então, só para dizer assim, né? Parabenizar o Marquinhos, o Armando, né, Jorge, todos vocês aí que vêm participando desse trabalho, dignificando a nossa categoria. Nós sabemos que não é fácil. Às vezes quem está fora critica, né? Mas nós sabemos Verdade, que não é. é fácil. É uma tarefa difícil. O nosso sindicato é um sindicato pobre, mas é um sindicato de lutadores, né? O pessoal sempre fez o possível. Você pega a história de cada um aí, é muita luta, né? Para manter o sindicato em pé. Eu digo que o nosso sindicato é um sindicato que tem um piso dos melhores né? Um piso técnico, um dos melhores do Do Brasil. Brasil Isso todo. não se É. conseguiu assim de forma fácil, mas só para fechar aí a sua pergunta, Sim, graças a Deus, então eu comecei a atuar em 85 e fui isso. fazer a minha primeira eleição em 2000. Então a gente conseguiu nesse período, e lógico que depois continuamos também fazer a defesa dos profissionais de segurança do trabalho. Correto. Ô Pedro, agora a gente fala, você está na terceira legislatura, né? Estou no quarto mandato. Já no quarto mandato. Eu tirei um mandato seu, poxa vida. Tirou, Perdão. São 4 mandatos. sem Já dá para problema. ser prefeito, hein? Hein? Já Tá, dá para tá, tá. caminhar mais um pouco mais para frente, colaborar um pouco mais aí com a categoria. Agora, uma pergunta assim, ó. É ser eleito pela primeira vez, quando você decidiu, né, a convite, não sei se foi uma decisão tua, foi fácil a primeira vez? Foi assim, ó, o Pedro conhecia todo mundo e pá, elegeram o Pedro assim, foi fácil, né? Como é que foi? Não foi fácil. Toda Não mesmo? eleição ela tem as suas grandes dificuldades. A primeira talvez maior do que as outras, porque a gente não tinha mandato, né? Vinha de um trabalho. Eu ressalto aqui a participação na época da categoria, mas também eu fui presidente da associação de bairros do meu bairro, Isso. já era desde quase 7, 8 anos, né? Eu fui participante da associação, não fui presidente, fui Pô, vice, você fui era sempre tesoureiro. enganjado com atividades sociais de comunidade, né? Exatamente. Aí tem um detalhe. Antes de eu participar da minha primeira eleição, eu tinha participado do Conselho Municipal da Assistência Social e um grande aprendizado meu foi no Conselho Municipal da Saúde do município. Esse foi Correto. um trabalho, nós conseguimos ali com as pessoas que na época participavam, fazer um grande trabalho aqui no Conselho Municipal da Saúde em Rio Preto. Então, na verdade, acho que essa participação minha na área de segurança do trabalho, no conselho, no grupo do SESI, já
no sindicato e Correto. a participação na associação de moradores, tudo isso somou para que eu fosse para a primeira disputa. Mas foi muito difícil porque eu tinha pouco recurso, realmente naquela época podia fazer tipo camiseta, a gente fazia, as pessoas compravam camiseta, né? Com a minha estampa e com o número para poder ajudar. Nós, naquela época fizemos acho que um jantar, coisa do tipo assim, sabe? Com muita luta, eu fui para a primeira disputa, eu fui disputar, estava num partido que tinha 4 feras, né? Os caras eram tudo feras, eram vereadores, mais votados da cidade. E o Pedro Eu, no naquele meio. grupo, eu, naquele grupo eu fui o quinto mais votado e Ô, fiquei na rapaz, primeira suplência. isso, Isso em 2000, né? Fiz 1.200 e poucos votos naquela época. correto. Então, eu fiquei na primeira suplência. Como o prefeito, que era do meu partido, ganhou, que era o Edinho Araújo, que ainda hoje ele voltou, é o Ele mesmo retornou, prefeito, né? ele chamou 2 secretários, 2 vereadores para serem secretários, eu subi e fiquei 3 anos e meio já no primeiro mandato. Isso, tá, então como foi fácil, né? O pessoal pensa que assim é um passo de mágica. Mas eu sei, eu conheço bem o seu trabalho aí, eu me lembro muito bem na época, ó, o Pedro vai ser candidato a vereador, né? E o pessoal falou, nossa, ele vai ganhar estourado, né? Ele é super conhecido, faz os eventos, né? A gente participava naqueles eventos lá, como que é o nome Confereste. a Confereste, né? Tinha lá 200 pessoas participando. Nossa, todo mundo vai votar no Pedro, né? Mas só tipo assim, Pedro, eu lembro que eu participava da Confereste, tinha 200, 300 pessoas, a maioria era não só de Rio Preto, né? Como nós aqui da região de Araçatuba, prestigiava lá e Região. era um polo ali para nós se reunir para ver um pouquinho sobre segurança aqui no interior, né? Tinha muita Agora, gente assim, da ó, região. é verdade. Qual o apoio que você teve para você ser vereador da categoria de segurança do trabalho? Você teve algum apoio da categoria? Como que foi essa parceria? Então, a categoria me ajudou, sim. Eu, na época, contei com o apoio de, assim, uma boa parte dos técnicos em segurança do trabalho, porém, aí serve, lógico, né? Tem muitos amigos aí que têm conhecimento de sobra Correto. para saber que a categoria só não elege, entendeu? Só um pouquinho, o Homer lá de Glória de Dourados, Mato Grosso do Sul, está entrando aqui também para nos acompanhar. Maravilha. Ma- Mato Grosso. Pode- Parabéns aí a Mato Grosso. Saudações a Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Então, Mato Grosso do do Sul. Sul. Isso. Então, Maior, Então, o que me ajudou muito, além dos profissionais da área de segurança do trabalho, eu tive na época, volto a falar na Telma, no João Cândido, os amigos, o Sérgio já, acho que já estava quase chegando, o Sérgio é correto. um dos profissionais também daquela época, e, enfim, tive um apoio importante da categoria. Porém, o meu trabalho na Associação de Moradores do meu bairro me ajudou demais também na época, entendeu? Então, Correto. na verdade, isso é importante para os amigos aí, quem está pensando em disputar, fazer uma disputa para vereador, para deputado, né? Seja ela qual for, é importante contar com a categoria, é importante que a categoria pudesse estar unida, mas lamentavelmente isso não acontece, isso não acontece com nenhuma categoria, É, né? é, Nós eu, poderíamos. eu pertenço à categoria de segurança do trabalho, o pessoal fala o técnico de segurança é muito desunido, mas assim, toda categoria tem essas dificuldades, né, Pedro? Tem. Participei de uma eleição que um amigo também era aí da Associação dos Funcionários do Judiciário. Eles Isso, tinham muita gente. Se o pessoal, sei lá, se 50% apoiasse ele na eleição de deputado dele, ele teria sido eleito. E ele teve uma votação fraca, por tudo que eu soube que ele fez e tudo mais. Então, é lamentável. Às vezes isso é ruim, porque a gente sabe que você ter um profissional, vereador, nós vamos falar certamente um pouco mais disso, deputado, seja estadual ou federal, isso contribui muito para a categoria. É diferente você ter um deputado, um vereador,
que apoia, e ter um deputado ou vereador que entendeu? Esse que é o profissional da área, ele vai defender, certamente, com muito mais força, a categoria que ele representa, entendeu? É isso talvez que as pessoas não conseguem identificar, mas é isso. Na primeira eleição eu tive apoio, sim, dos profissionais aqui em Rio Preto, como eu continuo tendo até hoje, né? Nas eleições. É um apoio, mas assim, foi muito a desejar, né? É igual aqui na região de Araçatuba, eu queria reunir o pessoal, fazer uma subsede, mas assim, é difícil. Eu já tenho 35 anos de Tec Segurança e o pessoal, a gente fala categoria desunida, e o que o sindicato faz? Mas só que as pessoas não colaboram com o sindicato, né? Tem que ter força. O pessoal só quer saber do piso, aí eu pergunto, você é associado? Você colabora lá, né? Porque o dinheiro não cai do céu. Então, a categoria forte é aquela categoria que contribui para a própria, né? Eu vou entrar num outro assunto aqui, mas antes eu quero, o nosso amigo lá é de Eldorado, Mato Grosso do Sul, o pessoal do grupo SESMIT lá, SESMIT Capixaba, Pedro, lá do Espírito Santo, Vitória, lá de Cachoeiro e Itapemirim, estão acompanhando aqui também, estão para te conhecer aí, né? Mas a próxima etapa aqui da nosso bate-papo é assim, Pedro. Eu sei que para deputado, vereador, tem muitos colegas nossos que se candidataram e não tiveram êxito, né, por falta do apoio da categoria. Eu acho que a nossa categoria conseguiria realmente eleger um vereador, um deputado, pelo que você acabou de falar aí, né? O cara tem sangue, na veia dele tem que correr segurança, né? E na tua eu tenho certeza absoluta que corre, e você sempre vai estar aí olhando, tendo um carinho especial. Eu sei que você olha para tantos lados aí, tantas situações em Rio Preto. Eu sei que você é um grande vereador, tem um sucesso tremendo aí, sempre está na mídia, e quando está na mídia, para o lado do bem, de que você faz as coisas, né? Agora, qual a importância, eu gostaria para você falar, pessoal, qual a importância dos técnicos de segurança, né, dos profissionais de segurança do trabalho, apoiar aí, participar dos cargos eletivos, um vereador, um deputado estadual, federal? Qual é essa importância de termos um representante numa dessas legislaturas, sendo um membro da categoria? Eu digo, Maior, que o poder legislativo, né, como o próprio nome diz, ele promove as leis. Ou ele vota a lei que vem do executivo, ou ele propõe leis também. É lógico que ele tem uma limitação dentro disso, que a gente podia, uma outra hora, falar um pouquinho mais. Mas eu posso dizer da importância em função do trabalho que eu fiz em Rio Preto. Por exemplo, aqui no município de São José do Rio Preto. Como eu falei agora há pouco, é importante você ter uma pessoa dentro do legislativo, seja municipal, estadual ou federal, que tenha a formação que nós temos. Pode ser o técnico, pode até ser um engenheiro de segurança, um médico do trabalho, porque ele vai ter um olhar para essa questão dentro desse poder que ele ocupa. Então, por exemplo, no município, podemos fazer leis que vão interferir na questão do município. Então, aqui é uma cidade de 500 mil habitantes, uma lei que eu faço vai servir para os 500 mil habitantes. Isso. A nível estadual, vai servir para todo o estado. Então, o deputado estadual tem um poder maior. Uma lei que um deputado estadual faça vai atingir todo o estado. E é lógico que ele pode contribuir muito na questão da segurança. E aí, a nível federal, muito mais importante, porque a nossa legislação, por exemplo, ela é uma legislação federal. Então, isso. O ideal para a nossa categoria era ter um técnico de segurança deputado federal. Ele poderia, certamente, dar uma grande contribuição, evitar, porque o legislador, além dele lutar para melhorar, muitas vezes ele pode evitar um dano, porque muitas vezes a gente sabe, nós corremos riscos
né, de ter até um prejuízo de extinção da nossa categoria, extinção da obrigatoriedade de contratação do técnico, dos profissionais de segurança, enfim. É um risco que a gente sempre correu, né? E a gente tem que estar articulado, e essa articulação passa necessariamente pelos vereadores, pelos deputados estaduais e também pelos deputados federais. Então, eu acho que nós devíamos ter no curso também de segurança do trabalho a importância da participação na política, seja ela municipal, estadual ou federal. Além, o maior, da questão da cidadania. Eu acho que nós todos, enquanto cidadãos, nós certamente amamos o local onde a gente vive, né, como é o meu caso aqui em Rio Preto. Eu vou defender minha cidade, eu vou defender a aplicação correta do recurso para ter uma cidade melhor. Isso é a mesma coisa a nível do Estado, isso é a mesma coisa a nível da União. Entendeu? Então, você falou em Tec Segurança para ser candidato, aí entrou a nossa amiga Gislaine, ela é enfermeira do trabalho, os enfermeiros do trabalho também podem contribuir, né? A Ana Paula Ferrari acabou de entrar, o pessoal de Guararapes, esqueci o nome da empresa, que é o pessoal de Guararapes também está nos acompanhando aí, ouvindo o Pedro falar sobre a importância de termos um profissional, né? E feliz aí os profissionais de segurança do trabalho de São José do Rio Preto, ter o Pedro aí, né? Todas essas legislaturas, são 4, eu roubei uma tua, né? Agora há pouco, são 4. Eu tenho conversado com os amigos aí de segurança do trabalho. Rapaz, eu tenho um respeito imenso por você, pelo seu trabalho. Se ele se sente assim e vende a sua imagem legal, significa que você tem feito um bem para todos, né? Que tem muito técnico de segurança para si. O nosso piso, não é só o piso, né? É as condições de trabalho, as empresas da condições de trabalho. Tem alguém, como tem aí em São José do Rio Preto, para ter um olhar diferente dentro das empresas e vai evoluindo a segurança como você tem feito aí, né? É isso que eu queria mostrar para os seguidores de Norminha, né? Então, realmente é importante. Mas seguindo o nosso bate-papo aqui, a Ana Paula Ferrari acabou de entrar, a Tatiana Rodrigues também. Uma pergunta, senhor, não sei se dá tempo, né? Quais são os projetos que você destaca como vereador? Você tem como fazer? Eu sei, são 4 anos, aí você ficaria aqui uma semana falando dos projetos que você conseguiu. Muitos deles eu acompanhei aí através da televisão, né, dos projetos aprovados, do Pedro. Quais que você destaca, Pedro, como vereador? Projeto que você fez aí? Eu vou realmente destacar alguns, porque quando a gente fala de prevenção também, você tem aquelas questões que são diretas, né? E muitas questões que têm a ver com prevenção, né? Por exemplo, fizemos uma luta aqui para que o Rio Preto tivesse o esgoto tratado. Foi uma grande contribuição para a cidade no meu primeiro e segundo mandato. E ao final, para resumir, conseguimos o tratamento do esgoto. Hoje nós temos quase que 100% do esgoto tratado. Foi uma luta que eu tive, assim, uma contribuição, que eu pude dar uma contribuição muito grande. Então isso tem a ver com prevenção, com vida, com a saúde das pessoas, né? Esgoto tratado é algo que cada centavo que você investe no saneamento, você economiza 10 na saúde, né? Na saúde das pessoas. Então, espelha também nas empresas, e o pessoal do meio ambiente e da segurança do trabalho tem uma facilidade maior de desenvolver um trabalho dentro das empresas, né? Daí a colaboração, hein? Então, agora na área de segurança do trabalho, eu vou destacar aqui o Programa de Saúde do Trabalhador, né? Esse foi um grande ganho, e daí também registrar que antes de ser vereador, 10 anos antes de ser vereador, nós já discutimos em Rio Preto o Programa de Saúde do Trabalhador com o movimento sindical. Quando nós começamos a discutir esse programa, eu jamais imaginava que ia ser vereador. Eu jamais imaginava que seria o autor da lei que criaria o Programa de Saúde do Trabalhador e que criou, na época, também o CEREST, o Centro, né, de Referência em Saúde do Trabalhador, que é o maior orgulho
O maior orgulho para nós hoje aqui em Rio Preto, o Sereste é criado, atuante, né? O Sereste que nós temos aqui faz um trabalho excepcional, um trabalho em parceria com sindicatos, com projetos maravilhosos, Sindicato da Construção, Sindicato da Alimentação, e outros sindicatos também, dos postos, né? Deve ter alguém lá do Sereste participando, a Yara, enfim. Então, esse programa de saúde do trabalhador foi o grande ganho para a cidade. Nós tivemos ele aprovado no primeiro mandato e ele tem uma cláusula, um artigo que dá condição de manutenção do Sereste, entendeu? Então, além das políticas públicas voltadas à prevenção, ele dá a condição de que o Sereste seja mantido. Hoje o Sereste de Rio Preto tem médicos, tem, né, engenheiros, tem técnicos de segurança, tem profissionais psicólogos, né, fono, é uma equipe maravilhosa aqui, entendeu? E envolve toda a segurança das empresas onde estão os profissionais atuando, né? Então o Sereste, isso contribui de uma maneira espetacular, né, com a segurança do trabalho. O Sereste tem, inclusive o nosso Sereste aqui, ele é regional, entendeu? Ele é um programa também vinculado ao governo federal e ele é regional. Então ele acaba... Não serve só Rio Preto, né? Não. Agora em Rio Preto ele tem, por exemplo, se você quiser saber os acidentes por categoria, onde eles acontecem, eles têm todo esse levantamento, fazem um trabalho de orientação aqui para o setor da saúde, né? Nós tínhamos muito problema no passado, você sabe disso, hoje ainda temos, de subnotificação de acidentes, né? E eles dão respaldo aos trabalhadores que têm problema quando o acidente não é notificado. Então o Sereste dá uma grande contribuição, e o Sereste hoje ele é mantido em função desta lei. E só para fechar nessa questão, mas eu vou falar de outros projetos, agora 30 dias atrás, até você sabe disso, nós até corremos um risco, que houve uma falha de quem elaborou o Código Sanitário do nosso município, que estava querendo revogar essa lei. E aí, numa articulação, junto com o Sereste, junto também com o secretário de Saúde, o prefeito, nós só, além de termos conseguido manter o programa, nós tivemos no Código Sanitário um capítulo todo dedicado à saúde do trabalhador. E detalhe, foi praticamente copiado da nossa lei, do programa de saúde do trabalhador. E agora o pessoal do Sereste, inclusive, vai estar... Eles tiveram um período que eles eram credenciados, né, para ir na empresa, para fazer as inspeções, notificar, e eles perderam essa condição há um tempo atrás e agora estão reconquistando essa condição também. Né? Numa tratativa que nós fizemos junto à Secretaria de Saúde. Então, um ganho muito grande. Para não estender muito... Viu, Pedro? Antes de você falar mais de alguns projetos, só quero destacar aqui o pessoal do Sintesc lá em São Paulo estão fazendo com relação ao que nós falamos anteriormente, com relação à importância de ter um deputado, um vereador da categoria, né? Eles estão lembrando aqui os técnicos industriais e agrícolas, eles conseguiram o conselho deles, né? Graças a uma atuação de um deputado federal gaúcho, que é técnico industrial e agrícola, né? Está aí um grande exemplo que os técnicos industriais e agrícolas conseguiram com o empenho de um profissional que foi eleito, é deputado, e olha aí o resultado legal aí, né? Eu digo que se a nossa categoria fosse realmente unida, nós poderíamos eleger um deputado federal por estado, daria para eleger imagina a força que nós teríamos. Imagina a força que nós teríamos a nível Brasil. Imagina que nós elegêssemos a cada 2 estados um deputado. Imagina só. Realmente é uma pena, aqui em São Paulo, acredito que dá 2, né? Se a categoria no estado de São Paulo daria 2. É possível, é possível. É isso. Então, vamos lá, continuando lá com relação aos projetos, né? Aqueles que quiserem acessar os projetos. Essas leis, Maior, elas estão no sistema aqui em Rio Preto. Então, o Programa de Saúde do Trabalhador é a 8629, tá? Lei 8629. Então, só você entrar aqui, por exemplo, você pede lá no Google, Lei 8629,
em São José do Rio Preto. Você já vai ter aí o acesso ao Programa de Saúde do Trabalhador. Eu Isso. tenho uma outra lei, vou até, estou com meu computador do lado aqui, ó. Pode procurar aí, à vontade. Eu vou abrir aqui, que é uma lei importantíssima. Ela institui a obrigatoriedade vou ler o caput da lei aqui. À vontade. Institui a obrigatoriedade da apresentação nos processos de licitação dos programas de prevenção de riscos ambientais, PCMSO, da CIPA, ou seja, na verdade, ela exige que toda empresa que ganhe uma licitação em Rio Preto, ela só vai fazer o trabalho se ela estiver em dia com a saúde e segurança do trabalhador, se ela estiver em dia com as normas de segurança, todas as NRs. Aqui tem um artigo que fala das NRs. Então, essa é uma outra lei que nós conseguimos emplacar aqui, que é de grande importância. Para você ter ideia, tem empresas que já perderam grandes licitações porque não estavam em dia com as suas obrigações aí ligadas à segurança e saúde do trabalhador. Olha só. Então, Pedro, até eu ganhei um pouquinho com essa lei aí, sabe por quê? Eu já estou velho, mas ainda eu desenvolvo alguns treinamentos, né? Eu indico mais os profissionais, como os cursos que desenvolve aqui, o Jorge Berruês é um que vem aqui, vai lá em Presidente Prudente desenvolver também alguns cursos, né? Mas eu me lembro, foi no ano passado, um pessoal me procurou querendo fazer o treinamento, trabalho em altura, falou assim, ó, lá em Rio Preto, rapaz, se a gente não tiver essa documentação, a gente não trabalha. Você, devido a esse projeto que foi aprovado, né, que se tornou lei aí em São José do Rio Preto, né, então eu ganhei um dinheirinho já para eu almoçar e jantar, graças a... Não só eu, como quantos, né? É uma lei que é fantástica, né? Não é só falar em valores assim, mas é que contribui com a atividade dos profissionais de segurança, com técnico, médico, engenheiro, porque tem que ter laudo, tem toda essa documentação, e essa lei que você acaba de citar aí, ela é um dos maiores destaques que eu coloco como você conseguiu aí. Essa lei é 8522, tá bom? Eu estou com ela aqui na minha frente, ó. Só você também pedir Lei 8522 em São José do Rio Preto, você vai ter acesso ao teor dessa lei, tá? Isso. Ela foi melhorada, inclusive, ela está atualizada. E é engraçado que ela foi mantido um artigo que exige do poder público municipal e das autarquias também o cumprimento de toda a legislação da 3214, né? No parágrafo único do artigo 1º, entendeu? Então, é um outro ganho também. Aqui em Rio Preto, nós temos aqui o SESMIT, e quando eu entrei no primeiro mandato, não havia SESMIT. Foi criado o SESMIT, né? No serviço público aí da prefeitura, né? Também. Essa lei também determina que a prefeitura tenha o SESMIT, né, e o cumprimento das NRs. Mais um detalhe, Pedro, não sei se mas aí na região de Rio Preto... tempo aqui, mas vamos lá. Não, o tempo tá sendo... tem algumas cidades que passaram a copiar esse projeto aí, a instituir o SESMIT nas prefeituras aqui da nossa região, a partir desse trabalho seu aí, né? Muito bom. Eu tenho uma lei que eu destaco também, que é o Programa de Prevenção e Tratamento às hepatites virais, hepatites B e C. Por que eu destaco essa lei? Na época, nós até atendemos aqui um pedido do GADA, que é o grupo aqui que cuidava da questão do DST, né, chamado DST AIDS. Isso. E essa lei, ela acabou dando um respaldo para que as pessoas que tenham hepatite, nós sabemos que hepatite também é uma doença profissional, né, profissionais da saúde, nós temos aí enfermeiros que estão participando da nossa live, estão sujeitos a se contaminar, né, nos hospitais. E a hepatite C é uma doença cara para se tratar. E na época nós demos respaldo com essa lei para que não só houvesse o tratamento adequado aí para as hepatites virais B e C, como também campanhas de prevenção na questão da hepatite C, que é um outro ganho aqui para
os profissionais, né, em especial aí da área de saúde. Então eu destaco também essa proposta. E para finalizar, depois você me pergunta alguma coisa a mais, é o Abril Verde, né? O Abril Verde, que é a Lei 12.952, e criamos aqui o Abril Verde já desde o ano passado, e foi, se não me engano, a primeira cidade no estado de São Paulo a ter o Abril Verde. Isso. Então, fica aí. Foi a primeira cidade do estado de São Paulo, e um colega teu lá, atendendo a pedido de alguns técnicos de segurança em Naviraí, Mato Grosso do Sul, este ano eles deveriam comemorar o primeiro Abril Verde lá de Naviraí, Mato Grosso do Sul, mas a pandemia impediram, né? Acompanhando aí o seu trabalho. Nós não conseguimos fazer também esse ano aqui, né? O Abril Verde ficou só com poucas ações, né? Mas o ano passado... Mas já é uma conquista aí da instituição, né? Parabéns. Parabéns. Bom, agora, eu queria destacar essas situações. Agora, o pessoal fala 4 legislaturas, o Pedro já está com o amarrado na sombra, e eu sei que não, que politicamente você tem muito que buscar e está buscando mesmo, mas tem uma pergunta que mandaram eu perguntar, viu? E o seu patrimônio financeiro, porque diz que o político tem que ser, claro, transparente, né? E o seu patrimônio financeiro aumentou nesses 4 mandatos? Como que está a sua situação aí? Você sabe que é interessante, porque na época de eleição, ninguém pergunta para a gente isso aí, ninguém pergunta. E talvez essa pergunta deve ser feita não só pelo eleitor, mas pelo jornal, pela imprensa, pela mídia. Perguntar para todos os candidatos. Como é que você, né? Você já tem 2, 3 mandatos? O que você tinha no primeiro mandato? O que você tem hoje? Qual que é o teu patrimônio? Porque tudo bem, a pessoa pode receber uma herança, ele pode até justificar. Tem uma empresa também que trabalha, né? Pode ter uma empresa, entendeu? Como eu sempre vivi, né, do meu trabalho de técnico em segurança, né, só para dizer que eu trabalhei mais de 20 anos com carteira assinada, e depois eu constituí uma empresa, né, na área de ser uma empresa de treinamento, de assessoria. Depois, quando eu comecei a trabalhar na Câmara, né, eu me dedico demais aos mandatos, essa empresa acabou sendo transferida para Maria Helena, né, uma empresa de treinamento. Mas para dizer que o meu patrimônio é praticamente o mesmo, assim, do meu primeiro mandato. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, basicamente o que eu tenho, não tem mais nada, não tem nenhuma fazenda, né? O suficiente para viver bem, né? Correto. O suficiente para viver bem e andar de cabeça erguida, Maior. Eu acho que o grande... Isso que é Mas a pergunta foi feita assim, foi feita essa pergunta, porque você é o mesmo, quando eu te conheci lá em 1980, você é o mesmo agora, né? O mesmo não, cabelinho branco aí, aparecendo já, né? Mas assim como pessoa, como caráter, né? E em contato com os profissionais aí de São José do Rio Preto, eles têm a mesma visão da sua pessoa, né? Agora, senhor, nós estamos quase no finalzinho aí do nosso bate-papo, mas pode responder tranquilo. Você acredita que o Brasil tem jeito? Tem saída? Tem saída? Vamos falar em termos de Brasil aí, como você está visualizando essa... Olha, Maior, eu acredito no Brasil. Eu acredito no Brasil, sim. O Brasil também, acredito muito, uma potência. Né? Eu acho que tem, né? Certamente as pessoas podem dizer muita coisa. Tem muita gente que fala em mudar do Brasil. Eu não vou mudar do Brasil. Eu vou lutar aqui. Eu vou continuar lutando até o fim. Enquanto eu tiver forças, eu vou lutar pelo meu bairro, pela minha cidade, pelo meu estado e pelo meu país. Isso. Eu acho que essa a nossa missão, entendeu? É muito simples, é muito fácil você abandonar o barco, né? Aqueles que têm condição, vamos mudar do Brasil, é muito fácil você abandonar o barco. A questão é fazer a luta, é você tentar fazer a diferença. A gente às vezes fica meio também, né? Isso é normal. Ajudar a conquistar, né? É normal de todo mundo que faz a luta, às vezes dá uma esmorecida, fala, não vai ter jeito.
Mas o Brasil tem jeito, sim. O Brasil pode melhorar, o Brasil é uma potência, tem muitos recursos. Eu acho que é um país extraordinário para se morar, né? Eu adoro morar aqui em São José do Rio Preto, não me vejo fora daqui, entendeu? Então, eu acho que é possível, sim, é possível ter uma cidade melhor. Se eu pegar Rio Preto hoje, ela é muito melhor, ela tem, sabe, uma qualidade de vida. Aliás, Rio Preto é considerado uma das melhores cidades do Brasil para se morar e para se Isso, viver, com foi um dos colocado. melhores índices, o chamado IDH. Aliás, se não Correto. for o melhor, é o segundo ou terceiro, segundo melhor IDH do país. Do E nós país. temos que manter isso, nós temos que lutar por isso. Eu tenho muita coisa para fazer aqui em Rio Preto, eu tenho muita contribuição para dar para minha cidade, eu vou dar. Se eu conseguir dar uma contribuição para o nosso estado, melhor. Se eu conseguir uma contribuição para o país, melhor ainda também. Melhor Eu acho que ainda. eu tenho essa função, entendeu? Então, acho que eu acredito muito no Brasil. E nós acreditamos também no seu empenho como profissional, como político aí. Quem dera toda a cidade ter um político igual a tu, como diz, né? Precisamos Obrigado. disso. Então, o Brasil tem jeito, sim, basta a gente acreditar e somar, né? Porque eu fiz essa pergunta que a gente acompanha na rede social, por exemplo, a revista Norminha, ela dispara a edição toda quinta-feira, mais de 450 grupos de WhatsApp pelo Brasil todo, inteiro, né? Muitos não estão assistindo a nossa palestra, a nosso bate-papo agora, mas eles vão acompanhar lá gravado no YouTube, com toda certeza, né? Então, Maravilha. realmente, a gente vê, né, nesses grupos, o pessoal, parece que todo mundo entende de política, né? Mas não faz o que você acabou de falar aí, né? Tem que se envolver, participar, ou então ter um profissional que tem essas condições igual ao Pedro e colocar lá na linha de frente como vereador, como deputado e lutar não só para a segurança do trabalho, é um conjunto que você fez aí e colabora para toda a comunidade e, consequentemente, enobrece aí a segurança do trabalho, a medicina do trabalho e a higiene, né? Mas eu quero fazer uma última pergunta aqui para a gente encerrar a nossa conversa. Quais são os seus planos para o futuro? O que você tem já alguma coisa planejada? Pode falar para nós? Tá. Então, eu estou no quarto mandato. Nós vamos ter eleição agora em novembro, deve ser a eleição, porque esse ano não vai ser em outubro, mas muito provavelmente eu estou Provavelmente vai apostando que ela acontecer possa. mesmo, né? Vai acontecer. Eu estou acreditando que ela vai ser o primeiro turno dia 15 de novembro, mas ainda está para ser definido lá pelo TSE essa data aí, essa data, né? Isso, Eu, correto. eu estava disposto a disputar a Prefeitura de Rio Preto já nessa próxima eleição. Ocorre que o meu partido, ele, na eleição passada, apoiou o atual prefeito. O prefeito Edinho está no mandato. E o Isso, prefeito Edinho não anunciou ainda, mas deve ir para a reeleição. E o partido que eu estou, né, o Patriota, ele já declarou apoio à reeleição do prefeito Edinho. Então isso. não há espaço para uma disputa que a gente chama de majoritária. Então a minha disposição é fazer uma disputa para manter o mandato, a gente chama de reeleição, né? Reeleição, E isso. o meu objetivo, Maioli, que eu acho que também vem de encontro com tudo isso que a gente está falando, é ser deputado, estadual ou federal. Correto. Já fui primeiro suplente de deputado federal, É isso mesmo. Faltou você falar sobre essa. Já foi, né? já fui Foi, primeiro foi, foi suplente estadual, né? federal, É federal, federal. federal, correto. Isso. Porque foi uma circunstância assim, única, né? Eu fiz uma votação até pequena, considerado para um deputado, só que no grupo eu fui o segundo maior votado. O primeiro foi eleito e eu fiquei na Correto. suplência. Só que o deputado não se afastou, né? Durante o mandato eu não tive a oportunidade de assumir a Câmara Federal. Mas, e aí eu fiz a última eleição para estadual, tive uma votação até para federal de novo, tive uma votação até boa, mas quase 17 mil votos, mas não foi suficiente para chegar lá. De qualquer Correto. forma,
Eu vou tentar agora, na próxima eleição de deputado, né, que é 2022, me Isso. preparar. Eu quero, essa é uma meta, ser deputado. E a outra é ser prefeito da minha cidade, que eu adoro, que eu amo, uma cidade maravilhosa. É uma referência nacional, nossa cidade, é uma das melhores em E, saneamento, e é conheço, referência na área da educação, na área da qualidade, na qualidade de vida, né, como eu falei. Então é uma cidade maravilhosa. Seria uma honra muito grande um dia ser prefeito de São José do Rio Preto. poxa, você me frustrou no momento. Eu pensei que hoje você iria falar assim, Maioli, eu sou pré-candidato a prefeito aqui em São José do Rio Preto. Eu estava esperando essa boa notícia, mas eu sei que tem um grupo político aí, os compromissos, não vai ser dessa vez. Mas assim, fazendo um encerramento assim da minha participação, da nossa conversa, eu convoco a todos os profissionais de segurança aí de São José do Rio Preto para que colabore contigo aí, né? E não deixar parar por aqui, né? O Pedro tem que ser mantido vivo aí na legislatura de São José do Rio Preto. Quem sabe depois a região apoiar, conta com o nosso apoio aqui, Pedro, da região de Araçatuba, de Presidente Prudente, lá para ser deputado e a gente ter, enfim, um representante que corre nas veias aí a segurança do trabalho, né? Então, você vai ter sucesso, sim, como vereador aí na reeleição, e aí, a partir daí, nós vamos começar a trabalhar junto contigo, e já os profissionais, vamos ver se os profissionais se reúnem, né? Se unem em torno do seu nome aí, para que tenhamos um representante como o Rio Preto tem aí já, tá bom? Então, Pedro, só Agradeço. gostaria que você fizesse a sua finalização, né? Se tiver mais alguma coisa para falar, finaliza aí para eu encerrar a nossa live. Só para agradecer, né? Uma alegria muito grande, um bate-papo muito gostoso. É uma alegria poder participar desse bate-papo com você. Agradecer o seu convite, te parabenizar por todo o trabalho que você vem fazendo aí. Você é um desses que a gente precisa, uma pessoa que a gente precisa na prevenção. Você faz um trabalho maravilhoso, leva muita informação para as pessoas. Eu fico pensando, Maioli, como é que você consegue toda semana? Às vezes eu pego a Norminha e falo, mas como é que esse cara consegue tanta informação e ela é das mais diversas, de informação com qualidade, entendeu? O teu trabalho, assim, eu tiro o chapéu. Eu já fiz, você sabe, fiz várias congratulações com você, porque eu sou um fã Correto. do teu trabalho. Eu realmente admiro demais o teu trabalho. Eu acho que você, acho não, tenho certeza que você assim, dá uma grande contribuição para a nossa categoria, levando o que é mais precioso para nós, técnicos de segurança, que é a informação. A informação é o que nós temos de mais precioso, né? Depois vem a ação em Correto. cima da informação. Então, parabéns pelo teu trabalho, parabéns a todos os profissionais aí que fazem a sua luta no dia a dia. Eu sei que não é fácil, eu já estive no chão de fábrica, eu sei da dificuldade que é. Eu quero Verdade. parabenizar o nosso sindicato aí, né, os representantes que participaram e todos os profissionais da área de segurança do trabalho, que eu tenho um carinho muito grande, viu? E estou aqui em Rio Preto à disposição, quem vier a Rio Preto, né? Pedro Roberto Pode Gomes, visitar. estou à disposição, vocês me encontram fácil, você tem o meu contato, pode passar para quem quiser. Eu estou aqui em São José do Rio Preto à disposição. Se alguém precisar de alguma informação de Correto. Rio Preto, da Câmara Municipal, eu estou inteiramente à disposição, Maioli. Foi uma grande Pedro, alegria participar com você. muito, já está encerrando o nosso tempo. Só queria deixar bem claro que nosso bate-papo vai estar no YouTube. Depois na revista vocês podem acompanhar, tem um link lá. Tenho certeza que vocês vão assistir, né? Agradeço muito aí a sua consideração, o presente que você nos deu esta noite aí, do seu tempo, né? E você falou sobre a Norminha. Aqui o pessoal pensa que nós ficamos ricos, é uma missão minha, né? Eu fico aqui de segunda a segunda. A nossa equipe é em 6 pessoas, né? Tem a minha esposa e a minha filha que cuida de casa, né? Eu fico aqui no computador das 5 horas da manhã até quase 10 horas da noite, de segunda a segunda. E eu tenho 3 profissionais, 3 ajudantes que são espetaculares.
É eu aqui no computador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São essas pessoas que me acompanham diariamente para que a Norminha está no ar toda quinta-feira, Pedro. Que Deus te